Olá, mais uma vez estou gravando esse vídeo na intenção de ajudar você a compreender a mensagem de Deus contida em sua palavra. Desta vez vou comentar sobre a salvação. Como é que ocorre a salvação de um pecador? Na grande maioria dos cristãos, imaginam que a salvação de um pecador ocorre com base na obediência desse cristão. O cristão recebe as normas divinas, as suas leis, seus preceitos, e cumpre eles direitinho, à risca. Depois chega o momento de ser julgado e o seu nome é chamado, e ele é medido pela trena de Deus, ou como quero dizer, a balança de Deus, e ali é o momento onde ele é aprovado ou reprovado. Isto é uma concepção que existe na grande maioria dos cristãos. Mas está correto esse conceito? De acordo com a palavra de Deus, está errado. O conceito bíblico de salvação não é algo que deve estar no futuro, num encontro, num tribunal, aonde você vai ser salvo ou perdido ou condenado. Não, a salvação é algo que deve ocorrer agora, hoje. Este é o momento, hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. E como é que as Escrituras apresentam essa matéria? Vamos recorrer à epístola que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8, onde ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, amigo, é um dom. Dom é algo gratuito, algo que se recebe como um presente. Então, amigo, o apóstolo Paulo ainda faz outra declaração muito interessante na sua carta a 2 Coríntios. Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando as suas transgressões. Primeira coisa que a graça tem que se deparar, ela só tem importância quando ela se depara com um pecador condenado. Sem essa figura, sem o pecador, não existe necessidade da graça. E quando ela chega, o pecador está distante de Deus e é necessário que haja uma reconciliação. E nesta reconciliação, Deus não imputa as suas transgressões. Os seus pecados são cancelados. Então a graça encontra um pecador arrependido e os seus pecados são cancelados. O apóstolo Pedro diz assim: arrependei-vos cada um de vós para ser cancelado os vossos pecados. Neste momento, o pecador sai com a ficha limpa, sem nenhuma culpa. Isto é gratuitamente. Ele não precisou fazer nada senão somente exercer fé que esta salvação foi conquistada por meio do sacrifício que Cristo fez na cruz. Vou fazer uma ilustração para facilitar no seu entendimento. Concluímos que o pecador, que nem tem um que possa afirmar que não seja um pecador, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então vamos dizer que este pecador esteja num cativeiro, preso, sequestrado, colocado num cativeiro. O cativeiro é o cativeiro do pecado. E a lei do Senhor é quem indica que esse indivíduo é um pecador. A classificação dele é essa: é pecador condenado para ser executado. E agora surge a necessidade de uma salvação. Deus se apresenta como Salvador, como alguém que vai pagar o preço exigido pela justiça divina. Este preço
equivale ao resgate exigido pela justiça. Neste momento que o pecador entende que esse resgate foi pago na cruz do Calvário, ele exerce fé e sai do cativeiro. Se ele sai do cativeiro, sai com a ficha limpa, sai salvo. O pecador sai com a ficha limpa, como se nunca tivesse cometido nenhum erro. Sai quites com a justiça divina. Sai sem dever nada no cartório. Houve, então, uma reconciliação entre o pecador e Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Lembre disso, amigo. A ficha sai limpa. Isto é que é evangelho. O evangelho anuncia isso. Anuncia colocando o homem no seu verdadeiro lugar de condenado, perdido. E o evangelho faz a oferenda do perdão, da graça, da reintegração. Isso vem tudo de forma gratuita. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga assim, eu estou aqui no céu, ou eu vou para o céu, porque eu tenho dignidade, eu obedeci, eu adquiri o direito de estar no céu, na pátria celestial. Então, para que isso não aconteça, é que o plano de salvar o homem foi pagando o resgate, foi oferecendo de forma gratuita, não custa nada. Se obtém tudo isso pela fé. A propaganda do Evangelho traz essas promessas. Se o pecador rejeita isto e continua vivendo no cativeiro do pecado, ele não exerceu fé suficiente para crer nesse perdão, não aceitou, então ele vai viver a vida inteira no cativeiro e refém de Satanás, fazendo o que o próprio Satanás quer, o que o próprio pecado impõe sobre ele, uma escravidão até o fim de sua vida, e o fim será trágico. E ainda tem um outro grupo de cristãos que estão pretendendo ser salvos pelas suas próprias obras, por meio da obediência, para adquirir o direito de estar no céu. Isso não funciona, porque é o próprio Deus que não aceita. Todos que estiverem lá têm que entender, aqui ainda nessa vida, têm que entender que vão porque alguém o salvou. Se a salvação fosse por meio de obras, cada indivíduo se tornaria o autor de sua própria salvação. Aí não era necessário a gente dizer que Jesus é o nosso Salvador. Salvação baseada em obras é igual a excluir Deus do projeto, do planejamento, do plano de redenção, deixar ele de fora. E isso não funciona, não existe nenhum fundamento na palavra de Deus. Eu imagino que você pode até estar um pouco confuso com o que está escutando nesse vídeo, porque você tem dificuldade de entender e pode pensar, então se eu sou salvo gratuitamente pela graça de Deus, mediante a fé que eu exerço neste plano, nesse resgate que foi pago, então eu posso viver na desobediência. Alguns podem até imaginar isso, porque no tempo do apóstolo Paulo também teve alguém pensando assim, mas ele corrigiu. Basta ler as suas cartas no livro de Romanos, no livro de Gálatas, que ele corrigiu essa conduta. Aí seria equivalente à fé sem obras. Aí a própria Bíblia responde que fé sem obras é morta. Portanto, como entender de forma legítima essa questão, que não é muito fácil de ser compreendida, mas dá para entender?
obras e obediência são necessários, posterior à salvação, para a vida do salvo, do que foi resgatado, do que saiu do cativeiro. Aí sim, se ele vai ter que ser obediente à mensagem da palavra de Deus, cumprir os seus mandamentos, as leis de Deus, tem que ser obedecida para que ele não volte novamente para o cativeiro. Porque com a transgressão, ele foi parar lá. Então houve a reconciliação, então ele agora vai ter que não transgredir mais, tem que viver a vida cristã vitoriosa. A graça dá esse poder para isso. Ela não somente perdoa o indivíduo, pecador, mas como também restaura. Ele passa a viver uma vida de santidade à medida que ele vai vivendo a fé cristã e aprendendo mais da palavra de Deus. Ele vai crescendo espiritualmente e vai vencendo o pecado. E a obediência é algo exigido dali para frente, do momento que ele sai do cativeiro. Então, aí ele é comparado a um galho que agora está conectado na videira. E com esta conexão na videira, que é Cristo, esse galho vai produzir fruto. Que fruto? Obediência. Todos os frutos de obediência a Deus pode praticar daí para frente agora. As boas obras, que elas são parabenizadas por Deus, porque elas não são para a conquista da salvação, elas não são com essa finalidade. Elas são simplesmente por ser a norma divina, a conduta divina exigida do pecador já resgatado. Pois é, uma coisa é obras para ser salvo. Outra coisa diferente é obra de quem já foi salvo. Uma coisa é obra para ser cristão. Outra coisa é obra do cristão. A obra do cristão é ele seguir os passos de Cristo, ter Cristo como modelo de sua vida. Ele vai brilhar agora a sua luz diante dos homens, como uma candeia colocada em lugar exposto, e onde ilumina todo o ambiente. Pois Jesus comparou a vida do cristão com uma cidade edificada sobre um monte. Não tem como se esconder o brilho da luz dessa cidade. Neste processo de crescimento cristão, no conhecimento da palavra de Deus, não ocorre no passo de mágica de uma noite para um dia. Apesar de o indivíduo sair com a ficha limpa, inocente, sem nenhuma condenação, ele tem uma trajetória e uma batalha para travar contra o pecado. E nesta batalha, ele vai lutar até o fim da vida dele. E um do escritor bíblico do Velho Testamento escreveu o seguinte: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar um dia perfeito. Quer dizer, o sol nasce baixinho, vai subindo até chegar ao meio-dia, onde o planeta fica todo iluminado. Assim é a vereda do justo. Cresce-se, começando como bebê, alimentando-se da palavra de Deus, e até se tornar um varão perfeito em Cristo. Isto é santidade. Obras é para a santidade do cristão. Porque espero que você tenha aproveitado e entendido esta mensagem.